Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa primeira aula. E na nossa primeira aula a gente vai falar sobre o que é hipnose. E o que é hipnose para você? Antes de falar sobre o que é hipnose, eu preciso dizer para você o que não é hipnose. Isso é muito importante porque tanto na clínica quanto na rua, você vai precisar explicar para as pessoas que vão passar pelo processo com você o que é hipnose. E elas vão vir cheias de mitos, cheias de medos a respeito do que é hipnose. E você precisa saber o que não é, para você poder também saber o que é. Vamos lá. Mitos e medos da hipnose. Muita gente acha que em hipnose a pessoa perde o controle. É um mito de que há a possibilidade de uma outra pessoa, no caso o hipnotista, dominar a mente do sujeito que está sendo hipnotizado. Isso, como eu disse, é um mito, é um mero mito. Mas as pessoas vêm com esse mito para dentro da clínica, às vezes na rua, quando você vai fazer hipnose de rua, um street, e você precisa desmistificar. Lembre-se bem do que eu vou te dizer aqui agora. A única coisa que impede o sujeito a entrar em hipnose é o medo. E esse medo vem pela falta de esclarecimento. Quando você desmistifica tudo relacionado àquela vivência do sujeito, aquela experiência que o sujeito na verdade não tem, mas pensa que tem com relação à hipnose, você elimina, rebaixa o medo e facilita o processo. Então vamos lá. É possível alguém dominar a mente de alguém? Gente, hipnose não é sobre perder o controle. Hipnose é sobre ter o controle, totalmente diferente. Mas as pessoas veem um sujeito comendo cebola e sentindo o gosto de maçã e acha que alguém dominou a mente dele, que o hipnotista dominou a mente dele. E na verdade não é fato. Para que a hipnose aconteça, alguns elementos precisam estar em acordo. Por exemplo, o sujeito não pode ser sugestionado a fazer algo que vai de encontro àquilo que ele acredita, a personalidade dele, a vivência dele, as crenças dele. Porque se você sugestiona ele a fazer algo que vai de encontro a todas as crenças dele, na mesma hora quebra-se o rapport, que vocês vão entender daqui a pouco o que é. Então, quando isso acontece, não tem mais o vínculo. Se não tem mais o vínculo, a gente não tem a hipnose. Então, mitos e medos. É possível dominar a mente de alguém? Não. Com hipnose, pelo menos eu não conheço uma ferramenta, e hipnose definitivamente não é essa ferramenta. Um outro medo muito comum das pessoas é de perder o controle. Volto a dizer, hipnose não é sobre perder o controle, é sobre ter o controle. Perder o controle talvez das suas ações, das suas atitudes. Ele tem medo de entrar em hipnose e fazer algo que ele não quer fazer, algo que seja maléfico a ele. E é importante que você explique para o sujeito que isso não vai acontecer em hipnose. Mais na frente no treinamento, vocês vão ter algumas informações que vão complementar essa, mas de forma introdutória eu preciso trazer isso para vocês. Um outro medo que o sujeito tem é de não voltar da hipnose. E aí o sujeito às vezes fala para você assim, olha, eu ouvi dizer que tem um cara que conhece um outro que ficou sabendo que alguém entrou em hipnose e não voltou. É sempre assim. Nunca foi alguém direto, um colega, ele, a mãe, o vizinho, não. É sempre assim, mas porque a TV, o cinema, a literatura trazem vários mitos e esse é um desses mitos que a gente encontra nesses veículos. Gente, não é possível o sujeito ir para lugar nenhum em hipnose. Hipnose é um estado natural da mente, acontece sempre com você. Você já foi hipnotizado várias vezes, daqui a pouco vai ficar claro isso para você. Então não é possível que o sujeito vá para algum lugar. Então se ele perguntar para você, olha, eu tenho medo, se ele falar com você, né? Eu tenho medo de ir e não voltar. Entrar em hipnose e não voltar. Aí você fala com ele o seguinte, é um bom argumento. Desde que o mundo é mundo, existe hipnose, e desde que existe hipnose, nunca ninguém foi e não voltou. Não vai ser você o primeiro, né? Até porque você não vai para lugar nenhum. Em hipnose, eu preciso de você aqui, eu preciso de você presente, eu preciso que você tenha foco no que eu estou te falando. Ou seja, eu preciso de você mais perto ainda do que você imagina. Então não há a mínima possibilidade de você ir para o mundo da lua e não voltar. Ok? É uma das dúvidas também que se tem com relação à hipnose e aos efeitos dela. Uma outra experiência que eu tenho de rua e de clínica é da seguinte pergunta. Kim, eu tenho medo de entrar em hipnose e falar o que eu não devo, contar segredos, por exemplo. Mais uma vez, a gente justifica e explica que não há possibilidade do sujeito fazer nada que ele não queira. Uma boa forma de explicar o que é hipnose, como ela acontece, eu vou explicar para vocês aqui e você pode fazer isso com a pessoa que estiver na dúvida, se ela quiser saber se isso tudo acontece, sobre esses mitos. E é muito fácil, é só você pedir para ela fazer o seguinte, feche os olhos. E o sujeito fecha os olhos. Agora, eu quero que você simplesmente imagine. Imagine tudo que eu vou falar com você. Vai ser um exercício muito rápido. Peça para que o sujeito feche os olhos
e comece a se concentrar naquilo que você vai falar. Peça para que ele imagine que ele foi no mercado e lá no mercado ele visualizou aquela banca de feira, e naquela banca tinha limão. E ele curiosamente foi atrás daquela banca e pegou um limão na mão. E era um limão verde, com a casca bonita, vistosa, brilhosa. De repente ele pegou aquele limão, colocou na mão e resolveu sentir o cheiro daquela casca. E ele fez mais ainda, passou o dedo na casca e sentiu aquela aguinha que vai saindo, e aquele cheiro ficou diferente. Ele pegou uma faca, cortou aquele limão, abriu e viu como ele era caudaloso, como tinha água naquele limão, como tinha líquido ali. E ele resolve cheirar e simplesmente espreme na boca. Aquele limão azedo cai na boca dele e ele simplesmente sente a boca cheia d'água. E aí? Você só de ouvir isso, com toda certeza, sentiu a boca cheia d'água, não sentiu? Talvez você tenha experienciado de ver o limão. Talvez só de me ouvir falando isso, você tenha experienciado a boca salivar. Talvez tenha sentido o azedo do limão. Isso é hipnose. Isso acontece o tempo todo com todos nós. E quando você explica isso e dá um exemplo como esse para o sujeito, ele simplesmente se fecha, ou melhor, se abre das barreiras e das dúvidas que ele tinha com relação aos mitos que ele tinha sobre hipnose. Gostou dessa aula? Continue assistindo e a gente se encontra na próxima.